Graça e paz, meus amados irmãos, povo que conhece e vive as verdades de Deus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Meus amados irmãos, uma leitura cuidadosa, detalhada nesse trecho do livro de Hebreus nos demonstra o seguinte: as pessoas naquela época adotavam uma doutrina de batismos, batismo nas águas. A pessoa se batizava para se arrepender dos pecados e depois pecava de novo e voltava a se batizar. Então eram batismos sucessivos, batismo nas águas. Mas o que acontece? Esse livro de Hebreus ele foi escrito 70 anos, mais ou menos, depois da morte de Jesus. Então já havia vindo o Espírito Santo. Já havia passado o Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre o povo. E o pessoal insistia na doutrina dos batismos. Quando a lei de Moisés estabelecia não sacrifício de batismo para expiação de pecados, mas sacrifício de sangue. E Jesus já havia feito o sacrifício único, o Cordeiro Santo, já havia levado os nossos pecados, e as pessoas insistiam nessa doutrina de batismos. E a conclusão aqui é que o escritor do livro de Hebreus estava recomendando as pessoas a se dedicarem a coisas melhores. Muito bem. Meus amados, heresia, ou seja, interpretação, teoria, doutrina, ideia, prática ou sistema teológico que contraria a palavra de Deus é conhecido também como falsa doutrina ou falso ensinamento. Existem as heresias que estão fora da comunidade evangélica, como, por exemplo, reencarnação, purgatório, a santidade do Papa, autoflagelo e tantas outras, todas desmentidas pela Bíblia. Mas existem aquelas que são práticas de muitas pessoas dentre o povo evangélico, como, por exemplo, o batismo nas águas, jejuns, vigílias e outros sacrifícios que correspondem a práticas judaicas, rejeitadas e banidas por Deus, através da Bíblia, até mesmo, meus amados, quando praticadas pelos próprios judeus, e que as pessoas insistem em realizar, até os dias de hoje, crendo que dessa forma estão agradando ao Senhor. O batismo nas águas, uma prática adotada por João Batista, era um ato simbólico
que visava convocar o povo ao arrependimento, prenunciando o ministério de Jesus. E o povo aderia a essa prática, crendo que João era o Messias. João Batista, primo de Jesus, e nascido quase à mesma época, meus amados, era uma pessoa de hábitos incomuns, porque andava pelos desertos e se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre, mas era respeitado pelas pessoas como profeta. Bem, se o batismo nas águas, meus amados, era uma preparação para o início do ministério de Jesus, então por que as pessoas permanecem nessa prática até hoje? Jesus já veio, já foi, já está voltando. E as pessoas continuam descendo as águas. E será que é mesmo fato, meus amados, de descer as águas que causa o arrependimento dos pecados e faz nascer um novo homem? Assista, meu amado, até o fim essa ministração e confira toda a verdade a esse respeito. Muito embora João batizasse com água, ele advertia as pessoas sobre a vida daquele que os batizaria com o Espírito Santo e com fogo, que era Jesus. Também destacava a grande superioridade de Jesus com relação a ele, expressando que aquele que viria era muito mais poderoso do que ele, deixando claro que o batismo efetivo não seria o batismo nas águas. Livro de Lucas, capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O batismo do Espírito Santo, meus amados, é o cumprimento de uma promessa de Jesus, que informou que não nos deixaria sós, mas que indo ele, enviaria o nosso Consolador, e que o mesmo estaria sempre conosco. E hoje ele habita no interior de todos os que creem e seguem ao Senhor, a partir do momento em que confessamos o nome de Jesus. E ele nos assiste, nos orienta e nos protege, sendo esse o batismo no Espírito Santo, o verdadeiro batismo. Muitas pessoas confundem o batismo no Espírito Santo com o dom de falar em línguas, mas são coisas muito diferentes. Muito embora ambas provenham do mesmo Espírito e possam ocorrer no mesmo instante, simultaneamente. O batismo do Espírito ocorre, meus amados, quando o Espírito Santo passa a residir em nós. E o ato de falar em línguas estranhas é um dom concedido pelo Espírito Santo para louvarmos ao Senhor fazendo a sua obra. Livro de João, capítulo 16, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. A Bíblia nos ensina, meus amados irmãos, que existe apenas um batismo. Então, qual seria o batismo válido? O batismo das águas trazido por João Batista ou o batismo do Espírito trazido por Jesus? Obviamente é o batismo no Espírito, trazido por Jesus, que é um batismo trazido por Deus, enquanto que o batismo do João Batista era um batismo dos homens. Se o primeiro batismo, ou seja, o batismo das águas, fosse válido, Jesus não precisaria ter trazido o segundo, o do Espírito.
E observe no trecho inicial que lemos a condenação à doutrina dos batismos, chamando de obra morta. O único batismo que procede de uma doutrina, meus amados, ou ensinamento, é o batismo das águas. O batismo do Espírito ocorre segundo a vontade de Deus e não da vontade do homem. Ora, a partir do instante em que a palavra de Deus condenou o batismo nas águas, essa prática se tornou um pecado, uma heresia. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos nós. Depois, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Meus amados, o batismo nas águas, entre outras práticas, é considerado uma obra morta, porque anula a obra de Jesus e o submete de novo ao mesmo sacrifício na cruz. Também fica claro, meus amados, no trecho inicial que lemos, a expectativa de Deus que nos dedicamos a coisas melhores, que estejam no caminho da salvação, buscando a perfeição, o que nos indica a nossa necessidade de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Não podemos errar, meus amados, andando na desobediência de Deus. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Meus amados, Deus não nos quer dedicados a obras mortas, mas sim aquelas que fortaleçam a nossa fé e a fé dos nossos irmãos e nos aproximem mais e mais dele a cada dia. Quando nos convertemos, somos crianças espirituais, mas precisamos crescer, precisamos nos desenvolver, nos preparar para a missão que ele tem para nós, para fazermos a obra dele. Precisamos deixar para trás o leite espiritual e passar a consumir alimentos espirituais sólidos. Precisamos buscar o conhecimento para podermos fazer o que realmente agrada ao Senhor. E também para que estejamos aptos a ajudar e ensinar aos nossos irmãos. Deus nos quer perfeitos, mestres. Muitos se dizem conhecedores da palavra, mas induzem os irmãos ao erro porque não têm o conhecimento necessário para conduzir as pessoas, e em alguns casos, nem para conduzir a eles mesmos. Erram e fazem errar
aqueles que estão fracos na fé. Livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Algumas pessoas já me perguntaram: então por que Jesus se batizou? Primeiramente, meus irmãos, vamos entender que Jesus era judeu. E o batismo nas águas é uma prática judaica. E Jesus se batizou para cumprir a lei dos judeus. Mas ele mesmo não batizou ninguém. Nós que não temos sangue judeu correndo nas nossas veias, não temos que cumprir com a lei judaica. E mais, precisamos distinguir claramente, meus irmãos, o que é judaísmo do que é cristianismo. Até mesmo porque não apenas nós, gentios, mas também os judeus somente alcançarão a salvação pela fé, pela graça, e não pelo judaísmo. Por outro lado, precisamos compreender que a nossa missão aqui na terra não é repetir tudo o que Jesus fez, mas sim fazer o que ele ordena que façamos, fazer o que ele espera de nós, aquilo que ele nos ensinou. Essa prática de descer as águas, normalmente, é imposta às pessoas recém-convertidas, novas e fracas na fé, e no conhecimento do Evangelho, naturalmente, que justamente por isso aceitam e se submetem. Mas a condenação certamente recairá sobre os que os obrigam a realizar essa prática condenada por Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Meus amados, há mais de 2000 anos, as pessoas tentam misturar cristianismo com judaísmo. O que foi devidamente esclarecido e definido pelos apóstolos Paulo e Barnabé, homens cheios do Espírito de Deus, como uma prática irrecomendável. É lamentável que ainda hoje tenhamos de conviver com esses problemas. Vejam bem, meus irmãos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 22. A palavra de Deus diz assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo a Barnabé e a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Parecendo-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavras, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais
das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Meus amados, certa vez, ao publicar um texto comentando sobre a heresia do batismo nas águas, uma pessoa me perguntou, por que uma heresia? Após apresentar alguns textos bíblicos, entre eles, alguns dos que estamos apresentando aqui, a pessoa não convencida me disse, bem, você acha que é uma heresia, mas eu não acho. Observe, irmãos, que a Bíblia não é feita de achismos. Mas a palavra de Deus é sim, sim, não, não. E os trechos que eu apresentei a essa pessoa eram trechos bíblicos. Trechos que demonstram a inutilidade do batismo das águas. Um dos grandes problemas do Evangelho, hoje em dia, é justamente esse, meus amados. As pessoas não estudam a Bíblia. Algumas não leem a Bíblia. Então assumem as interpretações que lhes convêm. Meu amado irmão, eu te asseguro que o que está na minha Bíblia está na tua também. Diante de tudo que estamos demonstrando aqui, fica difícil explicar, meus amados, porque tantas doutrinas continuam ensinando e exigindo dos seus fiéis o batismo nas águas. Será que é o fato de descer as águas o que faz morrer o velho homem e nascer o novo homem? Claro que não. Porque não é verdade, meus amados, que uma pessoa submerge nas águas de uma piscina ou de uma lagoa e sai totalmente reformado. Eu diria para vocês que sai igual, a única diferença é que sai molhado. A palavra de Deus nos ensina, meus amados, que nós morremos com Cristo na cruz e nascemos de novo com Ele na sua ressurreição. Então, fica claro que o que nos torna um novo homem é a fé em Jesus, na obra dele, e não o batismo nas águas. Mas quer saber, meu amado, por que o livro de Hebreus condena a prática do batismo nas águas? Porque essa prática judaica, aparentemente um ato simples e inofensivo, nega claramente a nossa fé no sacrifício de Jesus. De que nós morremos com Ele e ressuscitamos também com Ele. Quem crê em Jesus, meus amados, não precisa descer as águas, porque já ressuscitou com Ele. Já é um novo homem. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Meus amados, eu já morri com Cristo, você morreu também, meu irmão? Nós já morremos com Ele, já nascemos com Ele, pela nossa fé nele. E agora estamos vivendo com Ele e para Ele. Procuremos, meus amados, viver cada dia mais de acordo com a vontade dEle, nos preparando desde agora para viver a nossa eternidade com Ele. Estudemos a Bíblia, oremos e peçamos ao Senhor sabedoria, entendimento da sua palavra. Congreguemos sempre, meus amados.
nos envolvamos com a obra de Deus, fazendo uso dos dons que o Espírito Santo nos concede, abandonando as obras mortas e tudo mais que não agrada ao Senhor e não agrega qualquer valor ao nosso espírito. Dessa forma, certamente estaremos crescendo espiritualmente na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, quem confessa, ama, crê e segue a Jesus, já nasceu de novo com Ele. Então não necessita descer as águas, pois já está, meu amado, preste atenção, batizado no novo homem. Glórias ao nosso Deus. Meus amados, fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glórias sejam dadas a Ele.